Porque quando o Fluminense entra e toma uma coça do adversário, igual foi o jogo contra o Botafogo... Thiago, a culpa da derrota, será que foi a cor da camisa? Acharam que era contra o Botafogo e entregaram a paçoca? Caralho, falou o bairro, mano. Caralho, olha o bairro. Só porque tá ganhando de 3-0 do Internacional aqui, tá querendo tirar onda, né? No Chile, vamos jogar contra o Botafogo Monstro, vamos preparar o time. Chumbo. Você... Fala aí, galera botafoguense, tudo beleza? Rapaziada, ontem o Botafogo deu tanto trabalho com os 4-0, meu irmão, que eu não consegui nem trazer aí as melhores reações tricolores aí nessa derrota de virada para o Galo. Virada essa que começou aos 35 do segundo tempo, meu irmão. Que é isso, hein, rapaziada? E eles não tiram o Botafogo da cabeça, né? Por que será? Acho que eles estão meio traumatizados aí depois de 8 jogos aí com derrotas seguidas. Rapaziada, link dos canais na descrição. Bora pro vídeo que tá muito bom. Rega a enxergar a realidade. Você foi enganado pelos gols nos últimos segundos dos jogos e achou. As pessoas verbalizaram isso aqui. O Fluminense está brigando pelo título brasileiro, André. Foda-se a Sul-Americana. E eu, com toda a paciência do mundo, eu perguntei, cara, é sério isso? Tu acha mesmo que o Fluminense está brigando pelo título brasileiro? Acho, André. O time é bom. Você é negacionista. Você me atacou, você me questionou, você me chamou de pessimista, que eu estava exagerando, fazendo tempestade em copo d'água por like. Qual é a justificativa que você vai dar agora? Gramado sintético? É isso? Vocês viram a entrevista pós-jogo do Thiago Silva? Daqui a pouco todos os times do Brasileirão vão estar gramado sintético e eles vão contar com essa desculpa ainda. Vocês viram a entrevista pós-jogo do Thiago Silva? Vi não, Dezão. Ele deixou muito claro, falta caráter. Caráter. Não. É isso mesmo. Thiago Silva. Eu peço por gentileza, se algum membro da tropa que estiver assistindo a live aí agora, conseguir o recorte, se já tiver nas redes sociais aí, eu queria muito receber no meu WhatsApp aqui a fala do Thiago Silva, porque eu faço questão de colocar aqui. Gente. Eu faço questão da entrevista coletiva do Thiago, a entrevista pós-jogo do Thiago Silva. Passou aqui, passando. Algum problema interno. A entrevista do Thiago Silva deixou claro. Ele falou, falta caráter. E aí ele passou a mão na cara, respirou, fez que nem eu faço aqui quando tem que pensar. Quando tem que pensar, caralho, tu respira, não posso falar. Ele passou a mão na cara e falou assim, é muito complicado, porque nessas horas a gente tem que falar as coisas de forma interna, né? Então, assim, eu não posso falar muita coisa, mas tá faltando muita coisa no Fluminense, né? Falta caráter. E aí? O que será que tá acontecendo lá dentro? O que será que tá acontecendo dentro do Fluminense com um treinador que veio para ser agregador? Para um treinador que veio para poder agregar o elenco? Afinal de contas, o Renato Gaúcho é conhecido como um técnico mais legal que existe na praça. Todos os jogadores adoram ele. Uma porrada de jogador do Flamengo, que foi treinado pelo Renato, falou, é impossível ficar puto com o Renato. Tu não consegue ficar bolado com ele, pô. Não tem como. O cara é tão sangue bom, é tão gente boa, que você não consegue ficar bolado com o Renato. Aí, desde a primeira coletiva, eu falei assim, Renato tá esquisito, não tá? Tá mesmo. Renato tá estranho, não tá? Um Renato deprê, um Renato triste. Eu não sei quem foi que falou essa semana. Eu tava vendo alguma live em algum lugar, não sei se foi o José Ilan, que falou assim, a impressão que dá é que o Renato não quer estar ali. O Renato vai para as coletivas pós-jogo, de vitória, de derrota, sem saco. Jogo que existe para poder gravar. Porque quando o Fluminense entra e toma uma coça do adversário, igual foi o jogo contra o Botafogo, a gente tá todo mundo com raiva, o time não jogou nada, você vem pra cá e se você criticar A, B, C ou D, vai ser pouco ainda. Você bate e reclama, e fulano tem culpa sim, e Beltrano tem mais culpa ainda, e se Beltrano rescindiu o contrato agora, eu assino e tal. Quando o Fluminense joga contra o Atlético Mineiro... Que é preto e branco também? Muda o esquema, consegue ser um time um pouco mais protegido. Acharam que era o Botafogo? A gente começa a ver deficiências claras do elenco, o cobertor é curto.
Se fica um time um pouco mais protegido, não cria nada. Se fica um time com um pouquinho mais de criação, é um time totalmente desprotegido. E ainda assim, o Fábio não precisa fazer uma defesa, o Fluminense abre o placar, tem um jogo controlado na mão, a torcida rival começa a xingar o adversário. Pior. O gol saiu, os caras estavam xingando. E aí, um erro de saída de bola e um erro de marcação. Você toma um chutaço no ângulo, toma um empate. Passa o lance, você toma virada. O time morre em campo. Você acha um empate ainda. Porque o Fluminense não cresceu tanto assim no jogo para merecer o segundo gol. O primeiro até mereceu. E aí, assim, quando o empate que era ruim passa até a ter um sabor positivo, eu falei isso na narração, porque o Fluminense não jogou, não foi dominado pelo Atlético. Passou longe disso, gente. O Atlético teve tantas chances quanto o Fluminense, praticamente, talvez numa conta objetiva ali, numa conta exata, talvez não. Aí talvez você vai encontrar ali uma chance a mais para um lado, uma para o outro. Mas a análise do jogo, ela não... Mas o empate estava bom. Vai passar por erros individuais, como o do Serna, por acertos individuais, como o do Serna. A análise do jogo vai passar sobre mais um pós-jogo que eu tenho que vir pra cá falar de elenco. Um time que gastou quase 200 milhões de reais, gastou mais num ano do que tinha gasto praticamente em todo o mandato do Mário Bittencourt. Fair play. Mais uma vez, eu tenho que vir pra cá poder falar sobre um time que não consegue matar jogo, um time que parece que tem medo. O Bernal dominou a bola no primeiro tempo, e vocês sabem que o meu pós-jogo aqui não é aquele que fica reproduzindo um, outro. Aqui teve aquele lance, não é isso. É muito mais impressões que eu tive do jogo. O Bernal dominou a bola no primeiro tempo, tem uma avenida na frente dele. Ele dá um tapa, olha aquele espaço todo, olha o Arias na esquerda e dá no Arias. O Arias tem uma bola no primeiro tempo que ele vai carregando, num contra-ataque, aí o Everaldo aparece, ele demora um pouco a tocar, e aí toca no Everaldo, a bola volta pra trás. Eita. O Fluminense é um time que parece ter medo. A gente já tinha visto lá com as reservas. O Isaac e o Lavega, que aí era um pouco mais justificável. É que vocês acharam que era o Botafogo. Vocês estão acostumados a perder o Botafogo, aí vocês viram preto e branco. Viu? Cara a cara com o goleiro, tô campo lado. Isso não existe, gente. E hoje a gente viu no titulares também. Aí a gente pode falar do terceiro gol? Sim. Ah, não deu pra mexer no Ignacio, ele ia botar mais um zagueiro. Ia, mas ainda assim o Fluminense não pode tomar um gol no último minuto de cabeça depois de 4 escanteios. E aí, galera? E aí, Vilela? E aí? E aí, Vilela? O que vocês acharam desse time vagabundo? Muito bom. O que vocês acharam desse time vagabundo? Muito bom mesmo. Achou legal? Aham. Preparação boa do Fluminense? Programação naipe? Excelente. Né? Vamos poupar no Chile, vamos jogar contra o Botafogo Monstro, vamos preparar o time. Chumbo. Feio no Chile. Repetiu a dose. Essa dose vagabunda. Isso é coisa vagabunda, né? Aí repetiu a dose contra o Atlético Mineiro na Arena, MRV. E aí? Repetiu, não satisfeito com o chumbo que tomou pro jogador amador lá, jornalheiro, padeiro, né? Não ficou satisfeito, botou reserva para preparar esse lixo de time. Esse time aí, eu que tinha esperança da Sul-Americana, minha esperança está indo embora. Se continuar dessa forma, a Sul-Americana brevemente o Fluminense será eliminado. O resto vai ser um lixo, né? O resto, isso aí eu já falo o ano inteiro, né? Brasileiro cocô, Mundial, agora eu tô achando que vai vir uma vergonha descomunal, né? Eu tô achando que vai vir uma vergonha descomunal. Negativo. E a Copa do Brasil, a hora que pegar qualquer time um pouquinho melhor, vai eliminar o Fluminense. Esse Fluminense aí, frouxo, vagabundo, que a meu ver só tem 2 jogadores, que é o Fábio e o Arias. Esses eu isento. E o Thiago Silva, que eu gosto dele... Não tem o Cano, tem o Keno, tem o Quino, tem o Cono. Mas não joga, não tem sequência, então não dá também para defender da mesma forma do Arias e do Fábio. Mas é um jogador que eu tenho um tratamento especial. E o presidente do Fluminense, cadê a postura para chegar junto dessa patifaria, né? Que isso aí é uma loucura, né? E chegar e falar, Renato, vai viajar e vai levar o time. É o quê? Isso é frouxura? O que é isso? Ah, não me meto com o treinador, ele faz o que ele achar. E tá aí essa merda. Mais um papelão, uma sequência feia, né? E semana que vem no Jacone, a tendência é outro chumbo.
Vamos lá e vamos torcer para ganhar. Mas a tendência desse time vagabundo é tomar outro chumbo. Isso que ainda tem o Ares, que ainda faz uma jogada aqui, uma jogada ali, e o Fábio Salvo, que salvou, né? Também teve dois ou três lances no final do jogo que o Fábio salvou na cabeçada do Hulk. O Fluminense conseguiu ainda, cara, puta que pariu. Calma. O Fluminense conseguiu ainda o Fábio salvar, mas não teve jeito. Não teve jeito. O Fluminense achou aquele gol numa falha do Martinelli. O gol do Canal foi espita, né? Eu não vi o gol, eu vi de trás do gol uma jogada, talvez uma falha do goleiro. Aquilo ali talvez uma falha. O chute, ele vai tentar 50 vezes, não acerta mais aquela bola, porque foi uma bola meio devagar, meio esquisita, não acerta mais. Aí aquele gol, a gente fica feliz, o torcedor é assim. A gente é tudo bobão. O torcedor é bobão, comemora, e esses caras, enquanto ganham 500 mil, 600 mil, 1 milhão, hotel 5 estrelas, macarrão gordinho, né? Enquanto essa galera toda tem essa fanfarronada, né? A gente é que sofre na arquibancada. O torcedor do Fluminense é que sofre na arquibancada. Time de guerreiros. Entendeu? Sabe o que é pior? Aconteceu tanta coisa legal na partida de hoje pra gente falar, tanta coisa bacana. Concordo. Do time do Fluminense. Aconteceu mesmo. Inclusive é virado do Galo. Do ponto de vista tático, aconteceu algumas coisas legais. Teve jogador hoje fazendo uma partida espetacular, como o Bernal, que pra mim foi talvez o melhor jogador do Fluminense em campo, com números absurdos. Uma atmosfera toda favorável para a vitória. Mas o Fluminense ele tem uma capacidade de fazer umas coisas, sabe? E que são assim inacreditáveis. Qualquer clube, qualquer time, numa situação tão favorável como a do Fluminense estava no jogo, qualquer time normalmente teria vencido essa partida. Qualquer time em condições normais, com a partida que fez, teria vencido o jogo hoje. Mas o Fluminense consegue o impossível. O Fluminense consegue o impossível. O Fluminense consegue fazer uma partida que estava toda feita para ele ganhar, ele consegue perder a partida. Eita, e hoje, a nossa derrota, ela se deveu especificamente a um fator. Qual? Um fator que essa derrota Qual? se deveu. Não adianta colocar na conta de jogador A, B, C, do Renato. Júnior Santos. Hoje, nós tivemos um espírito derrotista. A gente sentiu a pressão da torcida do Atlético Mineiro e do Atlético Mineiro. A gente sentiu... Que estava xingando o próprio time de sem vergonha quando saiu o primeiro gol. A gente se borrou todo quando o Atlético empatou o jogo. Os caras hoje que tiveram em campo, hoje, eles não tiveram espírito de Fluminense. Eles tiveram espírito de derrotista. Eles se borraram. Essa é a questão. Eles se borraram. Porque assim, a gente vai... Eu tava até falando no grupo de membros do canal, eu falei, cara, qualquer resultado hoje que não seja a vitória ou o empate é injusto pelo que esse time do Fluminense se apresentou até os 35, 36 minutos do segundo tempo. Porque o Fluminense fez uma boa partida defensivamente. O Renato fez uma substituição no segundo tempo. Não a substituição em si, no fim, contra a do Renato Augusto, não. A substituição... Que contratação esse Renato Augusto, hein? Ó. Ele faz no segundo tempo, corajosa, de tirar o Everaldo, colocar o Serna, para você ganhar um jogador de mais velocidade, adiantar o Arias, que era uma coisa que eu acho que ele deveria ter feito no primeiro tempo, e não se defender com uma linha de 5. E aí, quando ele toma a coragem de fazer uma coisa que dificilmente a gente veria o Renato fazer, o Fluminense toma um gol de empate. 1 minuto depois da substituição. 1 minuto apenas depois. Ou seja, trocou errado, né? E, cara, quando a gente toma o gol de empate, o time se borra em campo. Se borra. Simplesmente se borra. Bunda mole, como falou meu irmão ali, o Rodrigo. Time cagão e bunda mole. Foi isso que aconteceu, gente. Não foi nada de ordem tática, jogador X, Y, não. O time coletivamente se borrou. Simplesmente se borrou em campo. Faltou alguma coisa, Sentiu a pressão do Atlético e da torcida do Atlético. E uma pressão de um Atlético que simplesmente
como eu posso dizer, um Atlético que nem se organizou para fazer o gol. Foi a pressão de um Atlético que foi pro ataque de qualquer jeito para ganhar o jogo, fazendo chuveirinho para dentro da área. Claro, o Hulk bate bem na bola, mas simplesmente o que aconteceu no jogo de hoje foi isso. O Fluminense se borrou todo, se cagou nas calças, sentiu a pressão e tomou esses 2 gols. Tem coisas que são simples no futebol. Tem coisas que você não precisa filosofar muito, não. Verdade. Tem coisas que você não precisa ficar aqui tentando enfeitar o pavão, não. Rapaziada, Júnior Santos marcou seu primeiro gol pelo Atlético Mineiro, e eu sou um cara que eu vou torcer muito por ele enquanto ele não estiver jogando contra o Botafogo. Eu vou trazer aí a reação dos atleticanos rapidamente reagindo a esse gol. Veio com ele que vocês escracham! Júnior Santos! A virada atleticana! 2-1! Ô Pablo, quem que merece esse 6-1 aí, ó? Quem acreditou, Pablão? Cara, o Júnior Santos foi fazer o primeiro gol dele com a camisa do Galo justamente contra o Carioca, né? É o pai do Flu. E outra coisa, onde que ele fez o primeiro gol dele? Onde? No tapetinho, irmão. É verdade. Meu filho botou o tapetinho, Júnior Santos, ele sabe o caminho, meu amigo. É isso aí, rapaziada. Tudo de bom pro Júnior Santos, nosso artilheiro da Libertadores ano passado. Tomara que ele consiga se recuperar lá no Galo. Rapaziada, eu vou ficando por aqui, tamo junto e até a próxima.